Então vamos lá. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor, da nossa reunião de segunda-feira, onde nós nos propomos a estudar a Gênese, né? E nós estamos caminhando. Aqui, num golpe de vista do meu marcador, nós estamos na metade do livro já. Mas fica tranquilo, e quando acabar, a gente começa de novo. Tá bom? E, antes de começar, nós terminamos na semana passada o capítulo 9, que tratava da Gênese orgânica, né? Isso, terminamos o capítulo 10, que tratava da Gênese orgânica. E hoje nós vamos começar o capítulo 11, que trata da Gênese espiritual. Mas antes de adentrar na Gênese espiritual, ficou uma questão para o Marx, né, Marx? Para variar, ficou uma questão aí para você explicar para nós. E eu já peço desculpas que eu só anotei assim, lembrar Marx molecular. Se isso te puxar na memória que era o assunto, você, por favor, fique à vontade. Você facilitou muito, né? Não, mas eu acho que foi uma pergunta que ou foi a Lúcia ou foi a Lucélia que tinha escrito, e aí elas podem me lembrar aí do que era antes de eu começar a falar. Uai, Max, você que falou alguma coisa de princípio molecular, formação molecular, alguma coisa assim que eu não entendi. Aí eu falei, você pode explicar melhor? Aí, como era um assunto muito complexo e estava já no finzinho da reunião, ficou de... E eu também não anotei, me perdoem. Ó, pelo que eu lembro, eu acho que foi uma coisa que a Anne, um ponto que a Anne trouxe sobre antropologia. Foi isso, né, Anne? Que ela tinha falado do elo perdido, em termos de história, né, da nossa evolução enquanto espécie sapiens. Isso, eu até falei desse elo perdido aí no André Luiz e na ciência, né? Isso, então acho que foi mais ou menos Aí isso. Aí eu você até falou brinquei. da gênese, da origem lá, né? Gente, ó, tô na ponta da língua para É da te lembrar. antropologia molecular, não é? Isso. Ah, tá. Não, é Genética, porque... Isso, que aí antropologia genética. isso, é que a gente ficou de explicar o que era, assim, dar uma visão geral do que é isso, né? A antropologia molecular, ela vai estudar a evolução, né, da espécie como um todo, só que na história humana. Então, assim, pegando em termos de evolução até chegar onde estamos hoje, a antropologia molecular vai sondar todo o nosso patrimônio genético, desde os primeiros primatas até a espécie sapiens, que somos nós. Nesse meio de história, né, porque a gente tem que pensar, lembra do bonobo, eu falei que é aquele que a gente compartilha 98, praticamente 99% do nosso patrimônio genético com ele. E do bonobo até nós, existiram vários exemplares. Deixa eu ver se tem. Aí o Caio projeta aí. Só um minuto que eu vou pegar uma árvore para não ficar uma coisa eu falando e ninguém entendendo nada. Vamos pegar aqui. Gente, a aula virtual é assim, tá? Todo mundo já está acostumado, né? Então, Virtual e ao vivo. Vai improvisando. Espera aí que eu vou tentando achar uma imagem maior, para não ficar tão ruim vocês. Ferramenta, tamanho grande. Deve dar até para a gente fazer uma piadinha depois. Vou mostrar isso aqui mesmo. Ó,
Cara, eu vou deixar o link aqui, aí você projeta. Não fica um negócio tão aleatório. Aí. E aí, quando a gente está falando de antropologia molecular, a gente não estuda só o biotipo. Igual aqui a gente consegue observar o biotipo, né, o estereótipo desse indivíduo até chegar no que somos hoje. Na antropologia molecular, o que vai importar são as características genéticas, o genotipo desse indivíduo. Então, quando a gente joga lá para, por exemplo, um Australopithecus, que ele seria representado aqui mais ou menos pela quarta imagem, que seria a Lucy, que a gente comentou, eles pegam vestígios fósseis, né, obviamente, que já foram encontrados, e criam eles mapeiam o genoma desse indivíduo através do fóssil. Partindo disso, que aí a gente cai no elo perdido, existem ferramentas estatísticas de prospecção de estrutura genética. Então, o que acontece? Eu conheço o patrimônio genético desse quarto indivíduo e conheço o patrimônio genético do último indivíduo aqui, que é o que está no computador. Baseando-se numa história, eu consigo identificar características que foram alteradas ao longo do tempo para se chegar até esse último indivíduo que está no computador. Pensando nisso, eu consigo individualizar cada uma das características e criar um mapeamento de biotipos, que aí seria a quinta e a sexta imagem. Entendeu? Mesmo que eu não tenha registro fóssil disso. Deu para entender o que faz a antropologia molecular, mais ou menos? Confirma aí, gente, porque senão eu vou ficar falando aqui. Eu entendi, Marcos. Tá. Deu sim, ficou claro. Tá, se o Caio é uma pessoa do direito entendeu, eu faço que o restante entendeu. Tá, o Lucélio disse que também entendeu. Então, o que se faz? Faz justamente isso. Através disso aí são softwares, e aí existem pesquisas que vão desenvolver software para realizar esse mapeamento e identificar essas potenciais características. E aí, tá, beleza, mas é o que fez isso mudar? O que fez sair lá do quarto indivíduo para a gente chegar no último indivíduo? Existem estruturas, mecanismos que a gente estava vendo lá atrás de genética, né? Genética e bioquímica, que, por exemplo, provavelmente vocês já ouviram falar, principalmente em tempos de pandemia, que são estruturas de RNA, estruturas de RNA mensageiro, por exemplo, que até tem vacina, estamos envolvidos assim. Em termos de genética, metilação e acetilação, que aí a gente já pode pensar em alguma coisa como exemplo do câncer, o desenvolvimento do câncer e também o tratamento do câncer. E aí, por que eu estou falando disso? O que acontece? Imagina uma sequência de números, né, que então, é o nosso DNA. Eu faço um processo de acetilação, que é um mecanismo bioquímico. Quando eu faço esse processo de acetilação, eu altero a estrutura do meu DNA e crio uma outra coisa, totalmente diferente. Aí que é o que a gente chama de silenciar ou expressar uma característica. Então, ao longo da história, esses processos ocorreram no nosso DNA e fizeram com que a gente se modificasse até chegar no que é hoje. Então, por exemplo, quando encontraram uma Lucy, mapearam o DNA dela e falaram, poxa, essa estrutura está muito emaranhada. Então, se eu faço um processo de acetilação, por exemplo, eu consigo abrir isso e ler todo aquele código. A partir do momento que eu leio aquele código, eu começo a expressar uma característica fenotípica, né, que é o que a gente vê, vamos pôr assim, né, nem sempre é visível, que me molda.
Então, o que era elo perdido, como a Anne colocou lá atrás, existem já prospecções, né? Eu não sei se todo mundo entende o que é prospecção. Sim. Não? Tá. Prospecção é que a gente fala, né? Tá tudo certo, eu falo, gente. Não dá pra entender. Prospecção é como você imaginar algo lá na frente. Então, você projeta algo a ser visto. Isso é a ideia de prospectar. Então, quando eu prospecto uma característica, é eu imaginar o que ela pode ter lá na frente. Então, por exemplo, vou dar um exemplo super palpável que assim, a gente, principalmente aqui por causa do Hospital de Barretos, a gente acaba vendo muito. Por exemplo, o excesso de sol. A pessoa toma sol, assim, 12 horas por dia, fica super exposta ao raio ultravioleta, não faz uso de protetor solar. Esse processo constante de exposição ao sol vai fazer com que essa pessoa acetine o seu DNA dentro de uma célula. Essa célula vai começar a se reproduzir desordenadamente, gerando um câncer de pele. Então, assim, é um exemplo muito exagerado, mas é mais para tornar visualizado. Agora, pensem nisso na condição de corpo. Sabe? É um negócio que é muito além. Sabe? Não é simplesmente uma coisa pontual. É toda uma estrutura física, fisiológica, que vai levar a essa evolução que a gente está vendo aí na imagem. Tudo certo até aí? E aí, a piadinha que a gente faz em termos biológicos é que veja uma imagem. Quando a gente começou lá atrás, né, com os primatas, a nossa estrutura era quadrúpede, né? Então, nós andávamos de quatro, lógico, tínhamos posições eréteis na hora de se alimentar, algumas na hora de fazer o corte, né, que a gente fala que é de cortejar, outros indivíduos na hora da reprodução. E aí depois a gente foi se tornando bípede. E hoje a gente vive sentadinho na nossa cadeira, né, gente? Bem bonito, né? O quadrúpede, ele só sentou. É isso. A diferença é que muitas estruturas do nosso organismo, elas não estavam preparadas para esse movimento. É por isso que hoje, pessoa, eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu passo praticamente 12, 13, às vezes até 14 horas sentado. O meu trabalho é aqui na frente do computador, como vocês estão vendo aqui o dia todo. Na hora que eu levanto, que eu sinto dor. Então, a nossa estrutura não é mais preparada para se manter nessa posição durante tanto tempo. É a mesma coisa de a gente pensar em ficar de 4 durante horas. É uma coisa inconcebível. Então, nós estamos regredindo, só que com o corpo totalmente adaptado para uma outra realidade. E isso gera outros processos desses de acetilação, metilação, tantos outros problemas, né, vamos dizer assim, né, que são adaptações que o nosso organismo vai ter que passar durante um bom tempo ainda. Mas eu acho que é isso. Muito Alguém bem. quer perguntar mais alguma coisa? Não? Bom, eu só gostaria dúvida. eu só gostaria de comentar um pouquinho sobre esse elo perdido aí, de acordo com aquilo que eu já li, que já pesquisei, que já estudei, né, no passado, nas aulas de antropologia e nas leituras de Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que ele fala nesse elo perdido. Então, esse elo perdido, onde é que ele está localizado? Entre o chimpanzé e o Homo sapiens. Certo? É isso que apontam tantas pesquisas da ciência como André Luiz. Então, ficou um elo ali. Quando encontraram a famosa Lucy, acho que todo mundo já ouviu falar da Lucy, né, aqui, todos sabem por que o nome Lucy, né?
quando os pesquisadores estavam fazendo lá as pesquisas paleontológicas, arqueológicas, eles encontraram os restos, né, fósseis da Lucy. Então, estava tocando a música dos Beatles, Lucy in the Sky, with Diamond. Eu não sei falar inglês não, mas acho que é mais ou menos assim a pronúncia. Quem souber aí me corrige. Certo? Então deram a ela o nome de Lucy, porque tratava-se de uma fêmea, de uma mulher, né? Da espécie Australopithecus afarensis. Mas a Lucy que eles encontraram datava de 3.200 anos. Mas, após a Lucy na África, também eles encontraram outros restos fósseis datados de 4.400 anos, que eles denominaram de Ardipithecus. Já não era mais Australopithecus, mas os Ardipithecus. E após o encontro desses fósseis, né, do Ardipithecus, eles encontraram outro fóssil, outros restos fósseis datados de mais de 7.000 anos. Então, o elo perdido está longe de ser encontrado ainda, certo? De acordo com o que eu pude concluir. E é isso aí. E o André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos, ele fala que não encontra porque a mudança nesse tipo aí não foi feita aqui na Terra, mas foi feita em outros mundos. Então, era isso que eu quero, né, e deixei aí para vocês. Qualquer coisa aí, mas o Max vai confirmar ou não que, de acordo com o que ele falou aí, de acordo com o que ele acabou de explicar, da genética agora, analisando a genética do homem atual, tudo aponta para uma origem comum e lá na África. Todos são concordes de que a vida realmente começou na África. Essa é a teoria mais aceita. E dali se espalhou para outras partes do mundo. Mas tem também outras teorias, né? E uma delas diz que as espécies surgiram em vários pontos do nosso planeta. Mas a mais aceita é dessa origem comum na África. Fica à vontade, Marcos. Não, é só para concordar com a Anne no que ela disse sobre as espécies. Eu falei do patrimônio genético e foi bom que a Anne trouxe uma outra coisa, que é a datação de carbono. Porque essa identificação de tempo, né, tempo geológico, em termos de fossilização, a gente faz hoje por datação de carbono. Removem-se amostras, né, bem pequenas, para não estragar, né, o material, não comprometer a estrutura do fóssil ou do que quer que seja. E se estuda por carbono meia-vida, que é um cálculo, né, uma estequiometria que a gente fala, onde você consegue datar de quanto tempo aquele carbono já percorreu, né, vamos dizer assim, através do registro fóssil. E aí existem realmente esses exemplares, né, já datados, que a Anne trouxe, e a questão da evolução em si, o que a gente tem é o que eu falei da prospecção. Quando não se tem o registro fóssil, aí se prospecta o que veio entre uma coisa e outra. Quais foram as alterações entre um organismo já identificado
e um outro registro fóssil. Então, quais foram as alterações que esse movimento de evolução fez? Na imagem que o Caio projetou, aqui a gente tem o Australopithecus, que é a Lucy, né, que a Anne comentou, e temos nós. Então, a gente já vê que é um ramo da nossa evolução, né? E aí tem o Ramapithecus, que também é um outro exemplo do que a Anne falou, e aqui embaixo esse mais basal, né? A gente vê que os símios do velho mundo já são espécies que não existem mais. O gibão, a gente ainda tem alguns, assim, não do formato que ele está ali, mas alguns outros exemplares presentes desse tipo de organismo. E aí depois a gente já parte para um registro mais que tem de pongídeos, né, que a gente faz onde está o orangotango, o gorila, o chimpanzé e o bonobo que eu trouxe de exemplo para vocês. E é isso. Aí agora sim, eu peço desculpas, eu não li o livro do André Luiz, então eu não vou cometer a gafe de querer comentar uma coisa que eu não sei. Mas é isso. Eu, infelizmente, sou muito cientista. Então, se aconteceu em outro mundo, eu não sei. Aí a gente tem prospecção dentro do que a gente conhece enquanto ciência, que isso aconteceu aqui mesmo. O André Luiz falou e aí vocês leram, eu não vou discutir isso, tá? Vou manter aqui a minha ignorância nesse quesito. Beleza, Marcos. Muito obrigado, viu? Ana também. Acho que a Lúcia ficou satisfeita com a resposta. Desconfio. Eu, só para complementar, Ô, Max, então podemos dizer que as raças não existem, baseado na antropologia molecular? Lúcia, o que você fala de raça? É o que eu falo do problema da terminologia. Para mim, raça é um negócio que é muito complicado. Não, raça, tipo assim, a raça branca, a raça amarela, a raça... Porque assim, se dentro da antropologia, que você fez aí essa escala entre o quarto indivíduo e agora, se for fazer, como você disse, é uma prospecção. Então, se é uma prospecção, a partir dos dados genéticos daquele quarto indivíduo, aí assim, o que surge, as diferenças raciais são, essa é a minha dúvida, são por questões assim, climáticas, de localização, que um tem o olhinho mais puxado, um é mais negro, o outro é mais branco, um é loiro, o outro tem... Porque somos todos da mesma raça, assim, a mesma origem genética. E depois nós fomos modificando por condições do planeta. É isso? Gente, vocês ficaram me dando corda, o Caio não vai nem abrir esse livro. Mas é o seguinte, eu falei, Lúcia, do antes da gente pensar nisso que você acabou de trazer. Por quê? Porque a antropologia molecular ela vai justamente para as duas linhas. O histórico de evolução, que é essa parte que a gente já discutiu, tudo, e depois ela avança, que era algo assim, eu não vou entrar nisso para não criar conflito e não atrapalhar a reunião. Mas eu tenho 5, 10 minutinhos aí, tá? Pode? Senão você manda eu parar. Ó, é o seguinte, quando a gente vai tratar de raça, por isso que eu te pergunto, o que você está falando de raça? Porque às vezes as pessoas confundem espécie com raça, e são coisas totalmente diferentes. Mas a sua pergunta é sobre étnico-racial. Então vamos lá. Vou pegar um gancho lá do que a Anne falou lá atrás. Dentro da antropologia molecular, existem realmente as duas vertentes que falam de evolução do surgimento, aspas, das espécies em diferentes localidades do mundo. E aí a gente já está pensando numa estrutura onde cada continente estaria no seu lugar. A outra ideia
é que toda a vida, surgiu na África. E da África ela se espalhou pelo resto do globo. Isso também pensando já nos continentes mais ou menos onde eles estão. Esquece a Pangeia e pensa no mundo que a gente está hoje. Mais ou menos, tá? A Ania Geógrafa, ela vai querer me matar ou ouvir uma coisa dessa. Eu vou falar. Então, pensa mais ou menos aí. Bom, pensando nisso, o que aconteceu? Vamos pegar o gancho, a vida surgiu na África e se espalhou. Que é, digamos, a teoria que ela é mais aceita. Porque por conta do processo de evolução, seleção natural e adaptação, e aí entra isso que eu falei ali atrás de epigenética. Então, o que aconteceu? A espécie foi se adaptando e subiu primeiro para se espalhou na África, obviamente, depois subiu para a Europa, vieram as eras glaciais, eles regrediram, depois foram para Ásia, chegando um pouco depois também de outra era glacial na Oceania e nas Américas. E aí foram descendo de acordo com a evolução, de acordo com o crescimento populacional, buscando melhores condições de dieta e assim vai. O que a gente fala quando a gente fala de raça? Então, beleza, ocupou. Quais são as condições climáticas? Assim, não precisa ter ido para saber. Você está na África. O que você imagina quando você está na África? Savana. Mas a primeira coisa que você bate for, nossa, savana. Um calor insuportável, um ar seco, porque é centro, boa parte da savana é centro-África, então não tem tanta maritimidade. E aí depois você olha a Europa, um clima mediterrâneo. Calor, umidade, com estações mais bem definidas, um pouco para cima na Europa. E aí a gente vai para, sei lá, Rússia, sabe? Vamos pensar mais longe, Alasca. Então são condições ambientais que a gente chama de biogeográficas totalmente diferentes. Essas condições desse ambiente foram moldando a nossa estrutura, o nosso patrimônio genético para aquela condição. Certo? Então, por exemplo, eu tomo sol direto, eu sou branco, mas eu começo a passar a produzir melanina. E isso vai me deixando com essa cor assim, mais bronzeada, mais avermelhada e assim vai. Quando eu estou submetido a uma condição extrema de insolação, eu passo a produzir melanina com mais velocidade para me proteger, porque a melanina protege do sol, da irradiação solar. Então, a pessoa, ela é negra, eu já não sei mais se a gente usa negro ou preto, mas eu vou usar o negro para não ofender, se alguém se sentir ofendido, por favor, me diga. Então, a pessoa negra, ela tem mais melanina do que a pessoa que está climatizada numa região de pouca insolação, porque ela não tem necessidade de proteger do sol. Se eu não tenho tanto sol, para que eu vou produzir melanina? Que é o que acontece com a gente. A gente não toma sol, como que a gente fica? Doente, né? Até branco e depois fica doente, porque não tem vitamina D no organismo. Então, essas diferenciações, né, foram ocorrendo, foram fatores que acabaram por determinar as nossas raças, né? É que a gente coloca como raça, mas não deixa, que aí eu concordo com você, que não deixa de ser o mesmo patrimônio genético. Nossa estrutura de DNA é a mesma. O que vai diferenciar é a nossa organização. Entendeu? A nossa organização genética, quando comparada com outra etnia técnica, não precisa nem ser uma raça, é outra etnia. Existem estudos, por exemplo, dentro da própria África, que quando estudam etnias diferentes, são grupos diferentes, eles identificam características diferentes no patrimônio genético. Então a gente não precisa ir muito longe, pensar uma coisa branco e um negro.
um indígena, um amarelo, que seria um asiático. A gente consegue ver isso dentro da nossa própria organização. Só que isso se estruturou tanto dentro do DNA que é uma característica que é repassada consecutivamente para gerações futuras. Acaba que cria um patrimônio, né, uma história de vida desses organismos. E aí depois, dentro ainda da antropologia, a gente entra na questão sociocultural, que foi o que acabou, aí a gente entra na história, e provavelmente o Caio vai ter um pouco mais de... o Caio vão ter um pouco mais para contribuir com isso. Mas quando a gente entra nessa história de fragmentação, de distinção, de discriminação e assim, sucessivamente, de abuso de poder, a gente se depara com a divisão em raças, né? Que é onde a gente está hoje, que a gente ainda vive como se a gente vivesse numa colônia, né? Num império, que existe essa distinção e, infelizmente, isso ainda é um estigma para muitos grupos sociais minoritários. Né? Mas aí fica a critério de decidir se existe ou não a raça. Eu sempre penso que as minorias estão... Meu pai é um Deus, a sua salvação do mundo, eu tomar 2 comprimidos dessa grossura, assim, ó. De quê? Tilenol. Ana, seu microfone está aberto, tá? Aí. Desculpa, Caio, meu neto entrou aqui. Desculpa. Imagina, é para te preservar, viu o que eu falei? Eu achei que era comigo, eu falei, agora ela vai ficar brava comigo. Mas, Lúcia, é isso. Então, assim, eu não acho que a gente possa dizer não existem raças, porque existem, em termos de estrutura, né, genética, de patrimônio genético, mas aí cabe ao indivíduo olhar para isso e falar assim, olha, eu aceito ou não aceito. Eu, na minha humilde concepção, acredito que existam, sim, as raças, que além de uma estrutura genética, existe uma estrutura sociocultural de aporte, que carregou isso em termos de história, e que hoje é utilizado para explicar muita coisa. Só que, infelizmente, as pessoas preferem ignorar isso e achar que está tudo bem. Perfeito, Max, perfeito. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu posso dar um pitaco aí? Vocês me permitem? Claro. Só para dar continuidade ao que o Max acabou de falar, a raça só existe uma, humana. E isso me faz lembrar Einstein, quando ele foi preencher os papéis na casa do imigrante nos Estados Unidos, que ele migrou da Alemanha, né, para os Estados Unidos, tinha lá o item raça, para preencher os papéis. Ele simplesmente respondeu, humana. Então, esse termo raça, eu estava ouvindo vendo um vídeo de um africano, que ele é especialista nessas questões aí, de etnias, de raças. E ele estava explicando que hoje, como o Max bem disse, usa-se, né, o termo etnia para diferenciar os diferentes grupos étnicos existentes no nosso planeta. Isso também eu estudei nas aulas de etnologia, etnografia, que tem lá no curso de geografia, né, quando eu fiz a faculdade. Então, aqui, como que ficou essa questão do termo raça? Ela ficou mais para a sociologia e a política. Então, quando se fala em raça, são as questões ligadas ao social e ao político. Porque o termo correto mesmo que eles usam são as etnias. Então, essa questão de raça não existe. Raça branca, raça negra, isso aí está fora de cogitação. Certo? Então, racismo, raça, ficou com a sociologia
e com a política, principalmente agora, né, com a questão do racismo bastante politizada, certo? E era isso aí que eu queria dizer para vocês, tá bom? Perfeito. Fomos da biologia à geopolítica em questão de segundos. Muito bom. É isso que nos enriquece, né? Acho que ficou bem claro aí o que o Marcos explicou para nós, né? Tem o dom da oratória aí, complementado aí pela nossa amiga Ana, né? Bom, então, nesse finalzinho que nós temos aqui, vou falar um pouquinho da Gênese espiritual. Mas eu acho muito importante a gente ter estudado a Gênese orgânica tão a fundo como a gente fez, porque é o ponto que a gente tem menos acesso, no sentido de que a gente, né, no nosso caso, pegar para estudar a Gênese, o livro, a Gênese, a parte do Espiritismo a gente compreende bem e a gente discute mais facilmente. Mas quando adentra em pontos específicos, né, a gente já passou aí na astronomia e na biologia agora mais recente, é essencial a gente ter pessoas como o Max, como a Ana também, e a Lúcia e todos os curiosos aí que perguntam e fomentam para a gente conseguir ter um gostinho a mais. Eu até falei com a Marleninha aí esses dias, né? Mandei um áudio para ela e falei dessa importância. Então, um agradecimento aí, Max. E sair do capítulo da Gênese orgânica não te libera das aulas, viu? Se não vier, vai tomar falta e repetir no fim do ano. Mas vamos lá. Então, nós passamos agora, depois de passar aí a fundo na Gênese orgânica, nós vamos tratar da Gênese espiritual. Então, vejam que caminho bonito que Kardec, né, na sua didática, traçou, né, da formação do... Primeiro ele falou dos atributos divinos, das revelações, né, vocês se lembram, para depois tratar da Gênese da Terra, falar da astronomia, falar agora da Gênese orgânica, para adentrar na Gênese espiritual, né? O orgânico, então, a gente sabe que é o instrumento do espírito, né? Nós agimos, né? Nós aqui encarnados agimos através dos organismos, né? A gente está usando agora aí o nosso cérebro orgânico para entender essas informações e aí cumprir o objetivo principal da nossa vida, que é evoluir o espírito, né? Então, nós temos aí a importância de entender essa Gênese orgânica justamente por isso. Na Gênese espiritual, nesse capítulo 11, nós vamos tratar do princípio espiritual, que a gente já falou um pouquinho aqui com o Adolfinho, acho que na semana retrasada. Vamos falar da união do princípio espiritual à matéria, a hipótese da origem do corpo humano, encarnação dos espíritos, reencarnações, emigração e imigração dos espíritos, raça adâmica, doutrina dos anjos decaídos e da perda do paraíso. Assunto interessantíssimo. No princípio espiritual, a gente vai tocar um pouquinho alguns assuntos que a gente já vinha tratando. Então vamos lá. Princípio espiritual. Item 1. A existência do princípio espiritual é um fato que, por assim dizer, não precisa de demonstração, do mesmo modo que o da existência do princípio material. Então, Kardec está falando para nós o seguinte, ó, você não tem que provar que existe um princípio espiritual, porque é tão patente, está tão claro, está tão na cara, você não precisa provar. É a mesma coisa que eu provar para vocês que existe matéria. Poxa, vocês estão sentados em cadeira, com o celular, com o computador não, vocês estão com a matéria encostando em vocês, né, no corpo material de vocês, então é claro que isso existe. Então Kardec já parte desse ponto, da comprovação do princípio espiritual. Mas, didático que é, ele vai desenvolver o raciocínio. É, de certa forma, uma verdade axiomática, né, ou seja, incontestável, né, você não precisa nem explicar. Ele se afirma pelos seus efeitos, como a matéria
que lhes são próprios. Então a gente vai, o princípio espiritual vai ser afirmado pelos efeitos que ele produz, né? Eu estou aqui falando para vocês, né? Eu estou demonstrando uma inteligência e vocês demonstrando uma inteligência para entender. É o efeito do princípio espiritual, que movimenta o meu corpo, que movimenta o corpo de vocês. Então os efeitos estão claros, né? E aí Kardec continua assim, ó. De acordo com este princípio, todo efeito tendo uma causa, todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, ninguém há que não faça distinção entre o movimento mecânico de um sino que o vento agite e o movimento desse mesmo sino para dar um sinal, um aviso, atestando só por isso que obedece a um pensamento, a uma intenção. Ora, não podendo acudir a ninguém a ideia de atribuir pensamento à matéria do sino, tem-se de concluir que o move uma inteligência a qual ele serve de instrumento para que ela se manifeste. Então a gente sabe, a gente usar esse exemplo de Kardec aí do sino, se a gente imaginar o sino da igreja, uma coisa é ele tocar pelo movimento do vento. Outra coisa é ele tocar pela ação, por uma ação inteligente, através de um ser humano. Se o sino for tocar pelo movimento do vento, quando que ele vai tocar? Quando o vento bater. Sem inteligência nenhuma, um movimento totalmente mecânico. Se o sino for tocar por um ser humano, tem uma intenção. Avisar que está na hora da missa, ou qualquer outro fim que ele tenha. Então, há uma intenção de inteligência aí. Nisso, a gente pode lembrar que foi com esse raciocínio que Kardec começa o estudo do Espiritismo. Porque lá nas mesas girantes, nos cafés da França, ele foi ver, ele nem queria ver, né? Achava que era um show, alguma coisa do tipo. E quando fez uma pergunta inteligente e percebeu que a pergunta era mais inteligente do que os presentes poderiam responder, ele falou, opa, tem alguma coisa aí. E a partir daí que ele se aprofunda no estudo da doutrina espírita, né? Que ele vai aí tirar o véu do mundo dos espíritos, justamente por esse raciocínio. Porque nós sabemos que a matéria não demonstra inteligência, né? Ela é só um instrumento. E depois Kardec continua assim, ó. Pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se, pois, vivo o homem pensa, é que há nele alguma coisa que não há quando está morto. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que faz com que este se mova está fora dele, ao passo que está no homem a que faz com que este obre. Se nós pegarmos um ser humano desencarnado, ele não movimenta inteligentemente. Ele pode ter um espasmo mecânico, né? Alguma coisa faz parte ali, mas inteligentemente não. Qual que é a diferença? A diferença é justamente o princípio espiritual, que está em um e que não está em outro. E na comparação que ele faz aqui com o sino, qual que é a diferença da matéria-corpo que a gente tem e do sino? É que o princípio espiritual, a inteligência, está dentro do meu corpo. E o sino não tem como acondicionar um espírito. Então ele precisa que um ser humano movimente uma inteligência para que aí toque o sino, para depois ele fazer esse movimento. Então Kardec vai explicando para nós aí, basicamente, esse princípio espiritual de forma muito didática, para que fique bem palpável para nós como que ele funciona, e depois ele vai desenrolando para a gente começar a discutir algumas questões, inclusive o ponto de individualização
do espírito, né, no sentido dele se entender como um ser individual. Item 2. O princípio espiritual é corolário da existência de Deus. Né? Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser, visto que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade afora, unicamente sobre a matéria bruta, como não se poderia conceber que um monarca terreno, né, a gente pode entender monarca como um rei, durante toda a sua vida, reinasse exclusivamente sobre pedras. Então, o princípio espiritual, ele comprova, ele é base da existência divina. Por quê? Porque não faria sentido, e a gente estudou isso lá no começo do livro, quando a gente estudou os atributos divinos, não faria sentido Deus reinar simplesmente sobre a matéria. Porque ele criaria a matéria para quê? Se a matéria não lhe serve. Não faria sentido algum. Né? Então, a criação da matéria tem relação direta com o princípio espiritual, já que a matéria é o nosso instrumento de evolução. Então, o princípio espiritual é a base, ele é um princípio que comprova a existência divina. Não se podendo admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, inúteis seriam essas qualidades, se ele as houvesse de exercitar somente sobre a matéria. Né? Então, um dos atributos que a gente estudou aqui na Gênesis, eu não lembro exatamente o nome, qual que foi o nome que Kardec deu, mas seria a benevolência e a bondade. Né? Que bondade que a matéria tem? Ela não pensa, ela não tem intenção, ela não evolui, né? Ela não tem essa vontade que só o princípio espiritual tem. Nós temos intenção, a matéria não, porque ela é inanimada, ela não tem o princípio espiritual. Item 3. Por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom a criar seres inteligentes e sensíveis para lançá-los ao nada. Após alguns dias de sofrimento sem compensações, a recrear-se na contemplação dessa sucessão indefinida de seres que nascem sem que o hajam pedido, pensam por um instante apenas para conhecerem a dor e se extinguem para sempre, ao cabo de efêmera existência. Efêmera é passageiro, né? É transitório. Então também não dá para conceber que Deus criaria seres inteligentes e sensíveis, que são, né, somos nós, os espíritos, e lançá-los ao nada. Né? Colocá-los aonde? Sem matéria, para que possa fazer evolução, né? Sem que tivesse ali uma existência efêmera, que não é o nosso caso. A gente vai evoluindo justamente por essa inteligência que nós temos através do nosso contato com a matéria, né? Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem objetivo. Né? Então, se o ser pensante não sobrevivesse, se nós não sobrevivêssemos à matéria, o que seria a vida? Qual objetivo a vida teria? A gente nasceria, ficaria aqui em contato com a matéria, como falou ali no parágrafo anterior, sofreria e acabou. Não faz sentido. Não há razão nisso, né? Então seria uma crueldade sem objetivo. Porque imagina, hoje a gente ainda tem uma vidinha um pouquinho melhor. Mas imagina nós lá na idade da pedra, batendo um no outro para dividir uma fruta. E depois não continuar, aí não dá, né? Ia ser muita crueldade. Tinha que ter alguma coisa ali depois, né? É justamente isso que Kardec está nos falando aqui. E para encerrar, ele fala o seguinte, ó. Eis porque
o materialismo e o ateísmo são corolários um do outro. Negando o efeito, não podem eles admitir a causa. O materialismo é, pois, consequente consigo mesmo, embora não seja com razão. Então Kardec vai falar o quê? Materialismo, né? Aquela pessoa que acha que morreu, acabou. E ateísmo é aquela que ela não acredita na existência de Deus. Eles são corolários um do outro. São princípios um do outro. Por quê? Porque se você nega Deus, porque se você nega, se você nega a sobrevivência da alma, sobrevivência do espírito, se o espírito acaba, você não pode acreditar em Deus. Porque aí seria uma forma de tortura, que é você colocar um ser sensível, que sente dor, né, inclusive emocional, e depois não ter uma continuação. Por isso que um é corolário um do outro. Então, o que Kardec finaliza falando, ó, o materialismo, ele é consequente consigo mesmo. Morreu, acabou. Faz sentido ali. Mas ele não tem razão nisso. Porque quando a gente abre a mente e vai tentar entender, ele foge da nossa perspectiva. E no próximo item, que a gente vai falar semana que vem, ele vai falar justamente disso. Que a ideia da sobrevivência da alma é inata a nós. A gente pode falar de várias religiões aqui. De agora, de antes. Todo mundo acha que tem uma coisa depois. É uma ideia que está plantada aqui em nós. Porque é difícil ou impossível conceber racionalmente que depois que o nosso corpo falecer, nós deixaremos de existir. Porque aí a gente não conseguiria acreditar em Deus e também, mas aí é um pouquinho mais profundo, a gente entender como é que o nosso planeta evolui, né? Não faria sentido algum. E é isso, meus amigos. Ó. Nós paramos, então, no item 3 do capítulo 11. E aí, semana que vem, nós começaremos no item 4. E fiquem à vontade. Se alguém quiser fazer algum comentário, podem ficar à vontade. Os miolos acelerados, né, pai? Os meus, pelo menos.